somente responder a uma carta que me foi dirigida pedindo uma explicação, ou melhor, fazendo uma solicitação. Uma rádio ouvinte escreve dizendo ao bispo que, afinal, nos permita comungar sobre a espécie do pão, claro, como sempre, mas também do vinho. E pede explicações por que, afinal de contas, isto não é permitido. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que a comunhão sobre as duas espécies é permitida em determinadas circunstâncias. Por exemplo, numa ordenação sacerdotal, numa missa de casamento, ou então em momentos assim especiais, ou para comunidades especiais. A igreja, evidentemente, aos poucos, convencida da presença real de Jesus na Eucaristia, ela foi limitando a participação da comunhão sobre as espécies do vinho. Por quê? Por causa de uma dificuldade prática, quando se tratasse de uma grande comunidade. E, do outro lado, da facilidade de desrespeito e até profanação do corpo e do sangue de Cristo. Se é tão fácil cair, por exemplo, uma partícula ou então um resíduo das sagradas espécies do pão no chão, muito mais aconteceria no caso da participação no vinho consagrado. Entretanto, como eu disse, em determinados momentos a igreja facilita, se houver, é claro, aquelas condições de respeito à Eucaristia. É claro que alguém pode me responder, pode me perguntar, mas e desse modo, então, nós não fazemos a comunhão completa, porque Cristo disse, tomai e comei, tomai e bebei. Ora, vejam bem, a igreja não toma nenhuma decisão sem um exame profundo, não só à luz da fé, mas pela inspiração do Espírito Santo. Nas espécies do pão está o Cristo inteiro, como ele está no céu hoje, corpo, sangue, alma e divindade. Portanto, quem comunga a Eucaristia sob a espécie do pão, comunga o Cristo inteiro, participa totalmente do sacramento. Ao mesmo tempo, quem comungasse apenas do vinho, também comungaria o Cristo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Porque se, pela fórmula e pelo sinal, imediatamente o sangue é lembrado pelo vinho, ou o corpo é lembrado pelo pão, no entanto, esse pão e esse corpo e esse sangue estão nas espécies, no sacramento de Eucaristia, como Cristo está realmente hoje. E assim se entende, por exemplo, o que aconteceu lá no Congresso de Manaus, e uma vez já me aconteceu, algumas vezes me aconteceu, quando nas missas no interior, de repente faltaram as hóstias, mas os padres tinham sido alertados para deixar o cálice com o vinho consagrado. E dessa maneira foi possível dar às pessoas que faltaram, que não puderam comungar, o pão não consagrado, embolhado no vinho consagrado. E dessa maneira, eles receberam o Cristo inteiro, porque Cristo está tanto, repito, debaixo das espécies do pão, como debaixo das espécies do vinho consagrados. Aliás, Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. Quem come desta carne e bebe desse sangue permanece em mim e eu nele. Mas ele fala, eu sou o pão que desceu do céu. Nenhuma vez ele disse, eu sou o vinho. É verdade que na consagração nós dizemos, este é o cálice do meu sangue,
afinal, é reproduzindo as palavras do próprio Cristo na instituição da Eucaristia, na última ceia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essencialmente, nós não temos problema nenhum, porque ao comungarmos, seja debaixo da espécie do pão, seja debaixo da espécie do vinho consagrados, nós comungamos o Cristo todo. Suponhamos um sacerdote que tivesse, por exemplo, uma alergia ao álcool. Nós sabemos que, né, num caso desses, a própria Santa Sé autoriza que ele comungue simplesmente só sobre as espécies do pão e passe o cálice consagrado ao diácono ou então ao ministro da Eucaristia, para que o consumam. Isto é uma coisa muito clara. Eu entendo que às vezes pode dizer, não, mas sentimentalmente ou emocionalmente, mas olhe, realmente o Cristo não veio para responder às nossas emoções, às nossas sensações, mas ele veio para salvar-nos, e essa salvação ele nos concede através da doação de seu corpo e seu sangue no sacramento da Eucaristia, molado na Santa Missa. É, afinal de contas, na cruz que Nosso Senhor morre por nós, e é na Santa Missa que ele aplica o seu sacrifício de redenção à salvação da humanidade. Ou então isso aqui não entra no contexto do Evangelho do amor, da civilização do amor. Pelo amor de Deus, São João apresenta a Eucaristia como uma grande demonstração do amor. Ele leva o amor até o fim. Exatamente no momento da instituição da Eucaristia, o que diz Jesus? Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O sacrifício da cruz não é só o desfecho final de toda a onda dos pecados da humanidade.